Bom, seja bem-vindo novamente ao Play for Fun. Antes de qualquer coisa, eu já recomendo para você que não viu Vingadores Guerra Infinita ainda, não continue vendo esse vídeo, porque nós temos muitos spoilers de Vingadores Guerra Infinita, já que esse vídeo se trata de um apanhadão de curiosidades e easter eggs do longa, então spoiler vai rolar a rodo por aqui. Brevemente nós teremos mais vídeos de Vingadores Guerra Infinita para falar sobre outras coisas do longa. Mas, avisando novamente, se você não quer ter spoilers, se você não viu o longa ainda, veja qualquer um dos nossos outros vídeos aqui no canal. Solta a vinheta e vamos lá! Bom, para iniciar esse nosso vídeo não tem como não citar o início de Guerra Infinita, que é com a icônica frase já ali nos primeiros minutos de Loki, fazendo referência ao próprio universo cinematográfico da Marvel lá no primeiro Vingadores. Uma frase que Stark usou para ele usa para Thanos, que é: nós temos o Hulk. Lembrando que nem tudo aqui vai estar em ordem cronológica de acontecimentos ali no filme, mas tudo tem seu significado conforme a gente foi lembrando das coisas, tá? Dando continuidade à morte de Loki. Muita gente se apegou no fato de quando o Thor conta pro Rocket sobre a segunda morte do seu irmão, porque ele já havia morrido lá em Thor, o Mundo Sombrio e tudo mais, e que essa seria uma morte de fato. E teve também aquela representação da morte do Loki lá no Ragnarok, aquele teatrinho bacana. O detalhe é que ninguém se ligou no fato, o próprio Thanos menciona que daquela morte Loki não voltaria. Fazendo agora uma referência a HQ Desafio Infinito, onde praticamente quase tudo de Vingadores Guerra Infinita foi baseado, aquela cena em que o Heimdall envia o Hulk pra Terra e o Hulk cai destruindo os Santos Sanctórios e acaba encontrando com o Doutor Estranho, aquilo é uma cena das HQs Desafio Infinito. Só que no lugar do Hulk ali, quem protagoniza aquele momento, aquela queda, é o Surfista Prateado, para avisar o Doutor Estranho que o Thanos está vindo. Lembra lá no finalzinho de Guerra Civil, quando o Capitão mandou um celularzinho de flip, uma cartinha e tal, tudo mais, pro Tony Stark? Então, esse celular é o que o Tony pega para chamar o Steve, mas por eventuais situações acaba sobrando pro Bruce a responsa de entrar em contato com o Capitão América e avisar sobre tudo o que está acontecendo. Gavião Arqueiro e Homem-Formiga não estão no longa, porém isso já havia sido avisado antes na HQ de prelúdio de Vingadores Guerra Infinita. Nessa HQ mostra que, após o Capitão ter aceitado o pedido de aposentadoria do Gavião Arqueiro, ele foi viver sua vida com a sua família lá no sossego. E, por outro lado, nessa HQ é mostrado o Scott Lang junto de sua filha. Nessa HQ também é mostrado uma outra coisa que a gente vai falar mais à frente, beleza? Aquela cena, em lugar nenhum, que a gente tem o Thanos usando a Joia da Realidade contra a Mantis e o Drax, é uma situação que a gente também tem nas HQs de Desafio Infinito. Porém, os atingidos pelo poder da Joia são Nebulosa e Eros. Mas o efeito da Joia nos dois é o mesmo representado no filme por Mantis e Drax. O Rompe Tormentas ou Stormbreaker, feito pelo anão gigante Eitri lá em Nidavellir, é uma referência ao martelo de Bill-Raio Beta, que no início era um inimigo do Thor nas HQs, mas acabou se tornando um de seus grandes aliados. Mesmo sendo um machado, o Stormbreaker lembra muito o que a gente tem ali com a arma usada pelo Bill. Porém, o Stormbreaker, o machado, ele também existe nas HQs, e ele é empunhado pelo Thor. Sim, o mesmo Thor, filho de Odin, enquanto ele é um indigno que não pode possuir o Mjolnir. Aqui, uma das cenas que a gente vê no final de Guerra Infinita é também uma das cenas presentes na HQ Desafio Infinito, quando Thanos consegue fazer tudo o que ele desejava, então ele parte para um planeta distante e fica lá em frente ao campo, olhando o horizonte. Tipo, Vingadores 4 vai ser o tempo que o Thanos vai levar para arar todo aquele campo. Por isso que no finalzinho do filme a gente tem lá aquela frase maravilhosa, bonita: Thanos retornará. É porque pra arar esse campo que o Thanos vai arar aí vai demorar tipo um ano, cara. Então é muita correria, é um cara só pra fazer tudo. O estalar dos dedos, que a gente teve uma representação icônica da Gamora nos trailers de Guerra Infinita e também por Thanos
E é engraçado porque a gente vê que os heróis eles não acreditam muito no que o Thanos consegue fazer, né? Ele realmente, assim que consegue todas as singularidades, que são as joias do infinito, ele estala o dedo, o negócio simplesmente fica louco e ninguém entende absolutamente nada e tudo começa a se desfazer. Então é mais uma referência direta a Desafio Infinito, onde Thanos consegue realmente o que ele quer. E nesse filme não teria como ser diferente. A morte do Visão pelo Thanos também é uma coisa que acontece nas HQs, embora a gente tenha duas situações, né? Porque nos longas a joia está na testa do Visão, então o Thanos acaba matando, removendo a joia. Mas nas HQs, o Thanos remove os circuitos do Visão e também mata ele. Tipo, só morreu de jeito diferente porque a situação era diferente, mas morreu. Morto pela mesma pessoa. Aquela teiada que o Menino Aranha joga na cara do Thanos também é uma coisa que está presente nas HQs no Desafio Infinito. Continuando com o Aranha, as referências, né, as nerdices aos filmes nerds, lá em Guerra Civil ele usou Star Wars, o Império Contra-Ataca, e em Guerra Infinita ele usou Alien, o Resgate. O Tony dá até uma zoada nisso aí, quando o Fausto de Ébano desacredita do que eles vão fazer. E assim eles conseguem se livrar do Fausto com esse esquema nerd do Aracnídeo. Uma das coisas bacanas que reaparecem nesse longa é o Exército Chitauri. Por mais que eles reapareçam em um flashback, é bacana ver eles lá de novo. Eles são legais, cara. Eles foram que trouxeram as Avengers para a gente assistir. E acabaram dando origem a essa coisa gigantesca que é Guerra Infinita, né? Agora eu vou usar esse easter egg, essa curiosidade, para corrigir uma coisa que eu disse no vídeo Quem será o próximo Capitão América? Porque lá eu mencionei que o ser adotado por T'Challa se tornava o Lobo Branco. Só que nas HQs, na verdade, quem adota o ser que se torna o Lobo Branco é T'Chaka, o pai de T'Challa. Nos longas, a referência pros longas tá certa, porque nos longas o T'Challa acaba adotando o Soldado Invernal, o Buck Barnes, para o Wakanda e ele acaba se tornando mesmo o Lobo Branco. Ele é chamado no Guerra Infinita de Lobo Branco. O Groot lá e seus Space Defenders acaba sendo uma referência dupla. Uma referência particular, que é com o próprio universo cinematográfico Marvel, lá com o primeiro Vingadores, quando o agente tá jogando Galaga lá no computador e Tony Stark percebe que ele tá jogando Galaga, e também uma referência, lógico, aos clássicos dos jogos de navinha, cara, porque jogos de navinha são clássicos, referência importantíssima isso aí. Na cena pós-créditos de Guerra Infinita, nós temos Nick Fury e Maria Hill, a Agente Hill. Mas o mais interessante dessa cena é que a Maria Hill desaparece, o Nick Fury, antes de desaparecer, manda uma mensagem através de um pager, de um beep, um tipo de comunicação utilizada muito na década de 90. E a mensagem mandada nesse beep, pager, é para nada mais e nada menos que Carol Danvers, a Capitã Marvel. E agora fica um detalhe para um próximo vídeo, que eu já vou dar o nome para ele aqui, que é o final insano do Guerra Infinita. Tem várias coisas para falarmos dele, porque essa mensagem ela foi mandada para a Capitã Marvel. Existem rumores de que isso pode ter sido mandado para o passado, mas isso pode não ser verdade, mas isso pode ser verdade. São teorias teóricas do mundo. Então vamos continuar aqui, né? Porque hoje não é teoria, só curiosidades. Antes dessa situação do pager, do beep aí, o Fury diz para ligar para o tal de agente Cameron Klein. Esse agente ele já apareceu em Vingadores Era de Ultron e também no Guerra Civil, com importância singular entre as duas. E pelo visto ele pode se tornar um grande trunfo dali em diante para os próximos filmes da Marvel. Sei lá, quem sabe um estilo Agente Coulson da vida, né? Tá certo que a Agente Coulson virou patê no primeiro filme dos Vingadores. Vamos agora pro easter egg mais polêmico, o easter egg que muita gente falou, mas pouca gente mostrou onde estava. Que daí eu fui ver o filme de novo, daí eu vi onde estava. Que é o easter egg do Tobias Funk, da obra que os russos trabalharam anteriormente, que é Arrested Development. O personagem Tobias Funk nessa obra, ele é muito fã do Blue Man Group, então ele tá sempre de azul. E ele aparece em lugar nenhum quando o Thanos ele vai para pegar a joia do colecionador. E os Guardiões eles vão lá para tentar impedir isso. Em um determinado momento dá um close na Gamora e você vê ele ali no canto esquerdo.
e fica bem visível, então não tem como você ignorar isso aí, porque foi muito bem colocado. E o interessante pra mim foi que isso foi colocado ali no acervo do colecionador, porque em nenhum outro lugar isso teria um sentido tão cômico como esse, né, de uma coisa tão singular estar ali dentro da coleção. Agora vamos falar do inacreditável Aranha de Ferro. Nós já tivemos um vídeo aqui falando sobre o Aranha de Ferro, o que há de especial no Aranha de Ferro em Guerra Infinita. Então vou deixar o link na descrição do vídeo, no card, se eu lembrar, para vocês conferirem, porque é um vídeo bacana. Uma das coisas legais do Aranha de Ferro é a introdução dos trajes e tudo mais, porém, o Aranha de Ferro do Guerra Infinita, ele faz duas coisas, cara. Duas coisas muito legais, porque ele une dois trajes do Homem-Aranha em um só. Muita gente tinha falado anteriormente, antes de realmente vazar as patas do Aranha de Ferro, que aquele uniforme se tratava apenas de uma versão do uniforme do Ben Reilly, porque o Ben Reilly, ele é o Aranha Escarlate, mas ele tem um outro uniforme que a gente pode chamar de convencional dos aranhas, bem parecido com o do Homem-Aranha comum, apenas mudando o estilo e o tamanho do símbolo da aranha. Porém, no Guerra Infinita é realmente uma referência direta àquele uniforme do Ben Reilly, uniforme convencional dos Homens-Aranhas, porém com as patas do Aranha de Ferro, com toda a tecnologia Stark. Então acabam sendo duas referências e curiosidades em uma só. Que da hora, não? Bom, como já havia citado em outro vídeo, que foi o Quem Será o Próximo Capitão América, Steve Rogers agora está com o manto de Nômade, porém não é uma coisa que precise ser citada. É uma coisa que eu achei muito bacana a Marvel fazer no cinema, não tem que ficar citando que ele é um nômade, porque toda a trajetória visual e de atitudes de Steve Rogers já mostram que agora ele é realmente um guerreiro sem pátria, é um guerreiro sem bandeira, que é isso que o nômade é. Não tem essa necessidade de ficar citando o nome ou falando, nossa, ele é o nômade. É uma situação diferente com relação ao Lobo Branco, ok? A roupa usada por Bucky na batalha decisiva em Wakanda também é uma referência lá novamente ao primeiro Vingador, porque é a roupa que ele usa naquele longa. Um easter egg para o universo Marvel como um todo é o planeta Vormir, porque esse planeta é o planeta natal dos Kree e é ligado diretamente com a origem da Capitã Marvel. Temos alguns detalhes sobre o Vormir, mas eles vão ficar mais pra frente porque é muita coisa boa. E sem esquecer um detalhe, a raça dos Kree ela é muito explorada na série Agents of S.H.I.E.L.D. Após o final onde Thanos estala os dedos e metade da humanidade desaparece, nós podemos ver que praticamente os Vingadores originais eles continuam vivos. Uma ressalva para a Nebulosa que fica ali junto com Stark no planeta Titã. Mas os Vingadores originais eles continuam vivos. Isso pode se refletir também lá do nosso amigo Gavião Arqueiro. Mas isso é só para um futuro. E a gente vai falar mais também sobre esse final de Guerra Infinita no vídeo, o final iniciando Guerra Infinita. É um vídeo que vai vir pela frente aí, ok? Uma outra coisa que é sensacional e é um easter egg ali para o Mago Supremo, né? Dentro de Guerra Infinita é que ele, com a Joia do Tempo, ele viu 14 milhões de perspectivas com relação àqueles acontecimentos. E nessas 14 milhões de perspectivas sobre o que aconteceria assim que Thanos reunisse as Joias do Infinito, porque e não tinha como pará-lo, apenas uma era a que salvaria todos, ou era uma onde o Doutor Estranho via os Vingadores vencendo. E um detalhe, porque mesmo tendo acontecido tudo aquilo que aconteceu, aquele é o final que o Doutor Estranho viu. Aquele único final onde eles vencem, mas pelo visto acontecem mais coisas. E a outra situação também que nós vamos levar lá pro vídeo dos finais sonos do Guerra Infinita para falar com mais detalhes sobre o que aconteceu ali, né? Mas é um easter egg pelo que o Estranho pensou em fazer com a Joia do Infinito para ter uma noção do que podia acontecer. Thanos usou todas as joias de determinadas maneiras, mas para ver esse tipo de situação, nós só vimos Strange usando. Aqui também nós somos apresentados a duas coisas muito loucas. Uma que parece que o Thanos conhece o Stark. Pode ser que os atos de Stark tenham chegado a ele de alguma forma, naquele momento lá no final do primeiro Vingadores, quando ele cai, porque querendo ou não, ele chegou até um determinado ponto onde mais naves de Thanos estavam vindo e coisa do tipo. Então aquilo pode ter tido
uma influência, né? Pode ter chegado de alguma maneira a Thanos, porque ele já sabia que existiam heróis na Terra e que não ia ser um lugar fácil de ser conquistado. Mas, por outro lado, Tony Stark estava com aquela ameaça há muito tempo na cabeça. Isso leva lá pro Vingadores A Era de Ultron. É muito louco, mano, muito louco mesmo. Ah, e um detalhe sobre o Stark ter essa noção sobre esse negócio aí do Thanos. E ele ter se preparado. Ter se preparado não quer dizer que você vai vencer o negócio. Só quer dizer que você tem uma ideia do que virá por aí. Não como, nem quando, nem o tamanho da desgrama. Um outro fato ligado às HQs é a tortura de False Ébano com Doctor Strange. Lá nas HQs ele faz essa tortura para descobrir o que tanto o Mago Supremo sabe com relação às Joias do Infinito. E lá ele entra na mente do Strange. Stan Lee, em um de seus melhores cameo, easter egg, porque depois de ter visto ele lá com Vigia, eu não achei nada estranho quando ele dá aquela... Eu não lembro exatamente as palavras que ele falou, mas foi como vocês nunca viram uma nave espacial antes? E isso faz muito sentido dentro desse contexto de Stan Lee, ele ser cameos em várias situações que a gente não esperava ele estar ali, são várias situações inusitadas, e após essa situação lá, com os Vigias, ele contando as histórias para os Vigias, dali em diante, ele não se surpreende com absolutamente nada mesmo. E isso é muito louco, e eu achei bacana a representação dele ali no busão. Ele solta essa fala aí, e o pessoal tá todo apavorado porque as naves estão aparecendo no céu, e o Peter Aranha precisa de uma desculpa pra sair fora. É bem louco esse momento. O Eitri, o anão gigante lá de Nidavellir. Cara, Nidavellir, que nome difícil de falar, né? Ele foi obrigado por Thanos a forjar a manopla do infinito. Eles tiveram um trato, mas o Thanos ele quebrou o trato. Tipo, ele dizimou o povo do anão gigante e deixou apenas ele vivo. Mas esses não são os pontos importantes, mas sim que em um momento a gente vê ali no cenário que existe um molde da manopla do infinito. E lá, quando o Thanos estala os dedos e desaparece metade da humanidade, a manopla ela meio que começa a se derreter. Então mostra que aquilo ali foi útil para aquele momento. Ela só pode ser usada uma vez. Então ele pode ter que ir lá atrás do anão de novo para fazer o quê? Outra. E a singular frase que nos mostra que a parada ainda não acabou é o Thanos retornará. Isso a gente vai falar lá também no vídeo do final insano de Guerra Infinita, porque, cara, isso traz muitas coisas na mente. Mas um fato é, o Thanos vai levar um ano mesmo pra carpear aquele campo e voltar, velho. Ele retornará, já deixou avisado, só vai demorar um pouco, mas ele volta. A tela desligou. Um easter egg bacana das HQs são as faixas escarlates de Sitorak do Mago Supremo. Que nas HQs, cara, é bonito de você ver o desenho das faixas escarlates, mas, cara, ali no Guerra Infinita, em CGI, elas foram feitas de um jeito muito, mas muito bonito mesmo. E são ataques únicos do Mago Supremo, mas também são ataques muito fortes, que conseguem prender vários adversários. E a gente vê que o Thanos ele pagou um pau pra sair dali, mas é o Thanos, né, cara? Ele conseguiu sair. Mas esse é um outro easter egg bacana que vem direto das HQs pro cinema e é representado de uma maneira fiel. Lembra aquela mudança de cor que o Visão teve assim que o Thanos arrancou a joia da testa dele? Aquele momento também faz uma referência às HQs, porém é uma referência muito mais particular, é uma coisa que você tem que procurar muito mais embaixo dos panos, porque faz referência com o desmantelamento de Visão nas HQs Vingadores da Costa Oeste. E lá acontece o seguinte, o Visão é desmantelado e depois na sua reconstrução o Sintozoide ele perde tudo aquilo que o torna humano, então ele fica cinza, ele fica tipo, é um cara vazio. Ele fica um guerreiro, mas é vazio. Então o cinza representa que ele perdeu todas suas emoções. E ali no Guerra Infinita, além de ter perdido todas suas emoções, ele também perdeu sua vida. Mas se ele for revivido futuramente, num futuro distante, muito longe, daquele jeito pode crer que ele não vai ter uma emoção nenhuma, o negócio vai ficar louco, o Visão vai virar homem sem emoções.
Agora, você pode ver que quando eu falei que não teria ordem cronológica, é porque não teria mesmo. Eu fui lembrando as coisas e colocando, eu fui dando uma pesquisada e colocando, e o negócio foi louco. Porque agora nós temos um easter egg que é lá do comecinho do filme também, que é quando o Tony tá falando pra Pepper que ele sonhou lá e tem uma criança e tudo mais, que eles podiam dar o nome de um tio doido da Pepper pro jovem, que é Morgan. No caso, ali, essa referência também é uma outra singular das HQs, porque refere-se a Morgan Stark, um primo de Tony Stark, é um primo vingativo, que ele quer o quê? Quer tomar toda a fortuna de Tony, porque ele acredita que o pai de Tony Stark, o Howard Stark, vacilou, pilantrou o pai dele, Morgan Stark, que é o Edward Stark, pra pegar o quê? Os dinheiros que ele tinha. Então Morgan se torna uma pessoa vingativa e quer pegar tudo de volta. Ele acha que o Howard trapaceou. Você vê o Howard lá no primeiro Vingador, cara, você não dá pra desacreditar muito isso aí não, porque o cara é bem pilantrão. Vamos agora pra um easter egg especial, uma curiosidade especial, uma curiosidade que faz referência ao nosso querido, quem que eu já citei aqui? Vingadores, a Era de Ultron. Lá no início de Vingadores, a Era de Ultron, quando a Feiticeira Escarlate dá uma agida ali na mente do Tony, ele tá prestes a pegar o cetro de Loki, o Tony vê um futuro, cara. Ele vê um futuro que todo mundo foi pro saco. Só ficou ele vivo. Isso faz referência com duas coisas ali em Guerra Infinita. São referências particulares do universo Marvel do cinema. A primeira referência é com a morte dos Asgardianos, com a destruição da nave dos Asgardianos ali no início, que é onde o filme ele já se inicia. Então a gente já vê vários escombros para todos os lados e tudo mais. Isso também faz referência com o final, aquele final que todo mundo começa a desaparecer e fica só o Tony. Mas qual que é a maior referência desse final? Porque lá nessa visão do Era de Ultron, o Tony, quando ele percebe o local onde ele tá olhando para a Terra. Ele tá no espaço, cara. E ele ficou vivo sozinho, lá. No Guerra Infinita a situação é diferente, é porque ele tá em Titã. Então ele tá no espaço, né? Ele tá fora da Terra, mas a nebulosa acabou ficando viva junto com ele. Então essa é uma referência bacana lá. E olha só essa Era de Ultron. E cara, a Era de Ultron tava dando pistas do que aconteceria. Loucuras. Esse negócio que eu achei interessante dessa ligação com a Era de Ultron é porque o Tony ele tá lá vendo, né? Tipo, tá todo mundo desfalecido e a Terra tá inteira. Mas tem um monte de nave indo pra Terra pra invadir a parada. É louco demais. E a curiosidade especial de número 2, o easter egg de número 2, é referenciado diretamente ao BR, ao Brasil, cara. Nós temos Brasil em Vingadores Guerra Infinita. Pra você que não acreditava nos BR, os BR estavam lá também. Sendo mais precisamente, os Lençóis Maranhenses, eles foram filmados durante 3 dias pela BPS, em sigilo extremo, recebendo até um codinome no projeto para ninguém saber que aquilo se tratava de algo que seria usado em Guerra Infinita. Porque os Lençóis Maranhenses, eles serviram para criar o planeta Vormir, o planeta dos Krees, que tem a ligação com a origem da Capitã Marvel, como eu já disse, mas também que deu origem ao maior easter egg de Guerra Infinita, a presença do icônico Caveira Vermelha. Aí que loucura, né? Porque isso foi demais, cara. Ter visto o Caveira Vermelha segurando o cubo cósmico e sendo arremessado para outro lugar, aparecendo em Vormir, servindo de guia para Thanos, foi algo estupendo e sensacional. O aproveitamento que deram para esse personagem. E agora nós vamos para os recordes de Guerra Infinita até esse momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu tinha começado a gravar o vídeo no dia 30 de abril. A bateria dos negócios aqui estava acabando e ela cortou num determinado ponto. Daí eu tô gravando agora no dia 1º de maio. Agora tá barulho da panela de feijão. Não sei se vocês vão ouvir, mas tá rolando que o barulho da panela de feijão. Tô cozinhando feijãozinho porque tá quase na hora do alimento. Mas antes disso, nós vamos para esses recordes mundiais que Guerra Infinita tem quebrado até o momento. Então vamos lá. Por quê? Ele se tornou o filme com a maior estreia nos Estados Unidos, mas também se tornou a maior estreia de um filme de herói nos Estados Unidos. Uau, legal, mas e aí? E aí? É que ele também se tornou a maior estreia global e a maior estreia para um filme de herói no mundo todo. Olha só, os recordes de Guerra Infinita, cara.
E Guerra Infinita pode quebrar muitos mais recordes ainda com o passar do tempo, porque tem países em que ele nem estreou ainda e tal. E o filme é em si sensacional. Nós teremos mais vídeos para falar dele durante esse mês. Mas agora vamos para uma novidade do universo Marvel, e novidade essa revelada pelo incribilíssimo James Gunn, o diretor de Guardiões da Galáxia. Ele foi questionado no Twitter sobre a linha cronológica após Guerra Infinita, onde se encaixaria as aventuras dos Guardiões da Galáxia Volume 3. E, sem enrolar muito, ele disse que Guardiões da Galáxia Volume 3, dentro da linha cronológica, ele se passa após os eventos de Vingadores 4. E ele sabe também onde o Homem-Aranha De Volta ao Lar 2 se encaixa nessa cronologia. Porém, ele disse que aquele não era o lugar para se falar daquilo. Sabemos que Vingadores 4 vem em maio de 2019. Nós temos ainda no início de 2019 Capitã Marvel, mas antes disso nós ainda temos um outro filme que vai ser impactado por Vingadores Guerra Infinita, que é Homem-Formiga e Vespa. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Não esqueçam de deixar aí o comentário de vocês, o que vocês acharam de Guerra Infinita. Deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver no canal. Eu agradeço aos inscritos que estão aqui com a gente e brevemente voltaremos para falar desse filme sensacional. Falou, valeu, até mais e tchau!